Então, de acordo com o autor aqui, na segunda parte, que ele mesmo descreve, ele vai colocar a justiça divina no patamar que ela merece ser colocada, acima de toda a justiça, acima da justiça do homem, né? Então, ele diz, como o homem, sem a fé, não pode conhecer o verdadeiro bem, nem a justiça. E aí ele fala sobre a busca da felicidade, né? De um homem que busca alimentar o seu prazer e de alguns que usam de má fé, né, buscam prazer através da guerra, diminuindo outros homens. Aí ele fala, né, até mesmo os suicidas, né, eles têm essa busca por algum prazer, ou pelo menos um alívio, o distanciamento da dor, né? E busca alcançar esse prazer, né? O distanciamento da dor de diversas maneiras, incluindo o enforcamento como método de busca pela tranquilidade, né? Pela falta de dor. Pela falta de dor. Uns pela fé, outros pela guerra. Uns pela fé, confiança na justiça divina, e outros pela guerra e por meios que não caminham, né, que não coadunam com o conhecer o verdadeiro bem, né, na justiça divina, né? E aí ele continua. Ele começa a se aproximar mais uma vez do Maquiavel, né? Ele diz, né, abre aspas, uma provação tão longa, tão contínua e uniforme deveria convencer-nos de nossa incapacidade de chegar ao bem por nossos esforços, mas o exemplo pouco nos instrui. Jamais é tão perfeitamente idêntico que não haja alguma leve diferença em relação aos homens, né, dessa busca aí. E por isso esperamos que nossa expectativa não será frustrada desta vez, como foi de outro. Aí voltando mais uma vez à questão da fé do cristianismo, né? Ele fala do homem, do vazio do homem, da busca pela felicidade através da fé, seja ela fé mundana ou fé em si próprio, ou fé nas coisas que ele acredita, que ele acaba sentindo um vazio, né? E tenta então preencher com tudo que o cerca, né? Por isso o homem cai em busca dos vícios, algo paliativo que possa proporcionar pelo menos instantes de felicidade, né? Aí ele faz uma alusão e menciona aqui também a queda de Adão, né? Abre aspas. E desde que perdeu o verdadeiro bem, caso se referindo diretamente a Adão e Eva, né? Que gozava dessa tranquilidade, dessa felicidade, tudo igualmente pode parecer como tal, até a própria destruição, embora tão contrária a Deus, à razão e à natureza. Ele vai falar dos paliativos, em que cada um busca a sua felicidade. Ele falou que uns buscam na autoridade, outros na curiosidade e na ciência, outro ainda na volúpia, né? As pessoas buscam manter essa felicidade, se não me engano, Epicuro, né, que tinha isso, né? No Jardim das Delícias lá, na autoridade, mandando em pessoas o prazer da autoridade, o prazer da curiosidade, de sempre buscar alguma coisa, né, para se entreter, pode ser também através da ciência e também pelo prazer do sexo, né? Alguns que mais se aproximam dele, de fato, consideram ser necessário que o bem universal, desejado por todos os homens, não só esteja em nenhuma das coisas particulares que apenas podem ser possuídas por um só, que sendo partilhadas, mais afligem seu possuidor pela falta da parte que não tem do que o contentam por usufruir a quem lhe cabe. Aí ele vai falar, agora aproximando um pouco da teoria distanciando do marxismo, né, aproximando da teoria liberal, que que os homens, aí mais uma vez de Maquiavel, né, que os homens são egoístas por natureza, eles se agradam mais em ter tudo, e se possível tudo, do que ter uma parte e dividir com o seu semelhante, né? Porque se ele tem o poder e divide com o seu semelhante, ele perde o poder. O sexo também é um ato, de certa forma, egoísta e assim por diante, os outros prazeres. Então acaba indo agora, sai da esfera política, vai um pouco pela esfera ética e moral, né, de observação, mais uma vez, e vai mais uma vez se aproximar da teoria de Maquiavel, quando ele diz aqui, abre aspas, todos os homens se odeiam mutuamente uns aos outros. Faz-se o possível para utilizar a concupiscência em benefício do bem público, mas isso é fingimento, mas já veio Maquiavel, né?
Eles fingem enquanto estão públicos, né? Estão agindo publicamente. Mas isso é fingimento e uma falsa imagem da caridade, pois, no fundo, é apenas ódio. Então a gente vê também, engraçado, né, observando esses dias aí no hospital, eu observei que até mesmo existe um tipo de poder que é pela fragilidade, né? Então a pessoa está lá doente, está em estado frágil e ela começa a tentar exercer o poder da maneira que pode. Mais um erro de Marx aí que talvez não tenha observado, que essa busca pelo poder, ou seja, um meio de destaque, né? Ou seja, ou daqueles mesmos que estão ali tentam fingir que são bons, assim, agradar para ficarem bem, vamos dizer assim, no linguajar popular, ficarem bem na fita, né? Ajudando no que podem, quando na realidade seus corações estão cheios de ódio, porque eles fazem o contrário no silêncio, né? Quando eles não estão sendo filmados ou percebidos, e também da parte do doente, né, que se aproveita daquela dor para explorar da boa fé de outros, né, então querendo que seja abanada, etc, até coisas que eles realmente podem fazer e acabam pedindo para outros, pedir não, né, tipo uma ordem por constrangimento, né, ninguém vai negar um auxílio a alguém que sofre ou supostamente sofre, né? Então tem esse tipo de observação assim. Então, aí voltando aqui, é uma falsa imagem da caridade, pois no fundo é apenas ódio. E agora ele confirma aquilo que eu acabei de dizer. Quando abre aspas, eles dizem assim, ó, ter pena dos infelizes, sejam eles, né, pessoas que precisam de auxílio, seja pessoas adoentadas, no caso do hospital, não é contra a concupiscência. Ao contrário, ficamos bem satisfeitos em prestar esse testemunho de amizade e em ganhar a reputação de ternura sem nada ter dado, sabe? Nosso, muitas vezes não é de coração bom e puro, sabe? Mas mais pela reputação de ternura, né? Uma busca do homem pela glória, né? Reputação de ternura mais do que honestamente. Acho que ele puxa um pouco desse lado. Ele fala do fingimento malo, né? Fingimento malo. Então querer buscar esse destaque, né? Ser visto como um homem justo, mesmo que debaixo dos panos não seja nada disso. E aí, investigando a concupiscência, que é uma palavra que ele vai usar bastante, pelo menos nessa primeira parte, você vai investigando o que se enquadra, né? Seria qual concupiscência que ele está falando? Desejo pelos bens materiais, pelos prazeres sexuais, ou pelo, aí o que eu acho que mais se refere, a ganância pelo poder, né? Um tipo de poder, voltando mais uma vez aquela que o mais se enquadra, né, dentro dessa reflexão que já havia dito, né, esse poder ou essa glória, né, então mais voltado a isso. Então, por exemplo, essa concupiscência contrastando com a pureza, né? Ou seja, não é a ação pela simples ação, seria o contrário disso, né? Na ação da pureza, né? Ou na justiça, ou agir de forma nobre, né? Mas mais essa concupiscência no sentido da ganância pelo poder, ganância pelo poder. Não teria ligação com essa, seria justamente o oposto dessa falta de maldade ou pureza dos costumes, sabe? Mas o contrário disso, mascarada de pureza dos costumes, na verdade, uma busca pelo poder, sabe? Mas nesse sentido, acredito que a isso que ele se referia quando tratava essa palavra de concupiscência, no caso. Depois ele vai falar mais uma vez, referindo ao Maquiavel, do eu, né, sobre o eu odioso, né? O eu tem duas qualidades. Ele é injusto em si ao fazer seu centro de tudo. Ele é injusto em si ao fazer seu centro de tudo. Ele é incômodo aos outros ao querer sujeitá-los, pois cada eu é o inimigo e gostaria de ser o tirano de todos os outros. Tirais dele a incomodidade, mas não a injustiça, e assim não o tornais amável aos que odeiam sua injustiça, apenas o tornais amável aos injustos, que nele não encontram mais seu inimigo, e deste modo continuais injustos, e só podeis agradar aos injustos. Ele continua falando do egoísmo do homem, que busca se colocar acima do mundo, acima do resto do mundo, né? Que a sua felicidade está nessa busca,
se colocar acima do resto do mundo. E daí ele fala, cada um é tudo para si, pois ao morrer tudo está morto para si. Então como eles abriram mão da justiça divina, eles querem a justiça do homem, então é preciso gozar aqui e tentar buscar status aqui, e glória e poder. E daí cada um acreditar, ser tudo para todos, não se deve julgar a natureza segundo nós, mas segundo ela. Daí ele continua, e aí a coisa do... mais pra frente a gente continua dando uma olhada aqui nesses pensamentos. Eu tenho conversado bastante e é isso aí.